Antes de começarmos, eu venho pedir humildemente sua inscrição e o seu like para fortalecer o canal. Isso nos ajuda e nos motiva a cada dia vir trazer mais relatos inéditos para vocês. Dito isso, vamos ao nosso vídeo. A primeira vez que Clara percebeu que havia alguém observando sua rotina foi em uma terça-feira abafada de fevereiro. O calor em Maceió parecia grudar na pele como uma camada invisível de poeira úmida, e o ventilador do apartamento fazia mais barulho do que vento. Ela estava sentada diante do computador tentando terminar um relatório para a faculdade quando ouviu um som metálico vindo da janela da cozinha. Não era alto. Parecia apenas algo encostando de leve na grade. Clara morava sozinha havia quase um ano. O apartamento era pequeno, antigo, localizado no terceiro andar de um prédio apertado entre duas ruas estreitas. Durante o dia, o bairro era barulhento. Vendedores ambulantes passavam gritando ofertas de frutas. Motos aceleravam sem parar. Vizinhos discutiam sobre qualquer coisa pelas janelas abertas. Mas à noite tudo mudava. As ruas ficavam silenciosas demais. Ela levantou da cadeira, caminhou até a cozinha e afastou a cortina. Não havia ninguém. Apenas o reflexo da própria cozinha no vidro e a rua parcialmente iluminada pelos postes amarelos lá embaixo. Clara fechou a cortina novamente e voltou para o computador. Alguns minutos depois, o celular vibrou. Número desconhecido. Você fica bonita de cabelo preso. Ela ficou olhando para a mensagem por alguns segundos, sem entender. A primeira reação foi imaginar que fosse algum amigo tentando assustá-la. Talvez Vinícius, da faculdade, ou Camila. Eles costumavam fazer brincadeiras idiotas em grupos do WhatsApp. Clara respondeu: "Quem é?" A resposta veio quase imediatamente. Abre a janela da cozinha outra vez. O estômago dela endureceu. Ela sentiu uma onda gelada subindo pelas costas, apesar do calor sufocante do apartamento. Lentamente, virou o rosto em direção à cozinha. A cortina continuava parada. O silêncio pareceu crescer dentro do apartamento. Clara não respondeu mais. Desligou o celular, trancou a porta da cozinha e foi dormir com a televisão ligada. Na manhã seguinte tentou agir normalmente. Levantou cedo, tomou banho, foi para a faculdade e contou o ocorrido para Camila durante o intervalo. Camila riu. "Isso aí é algum maluco querendo te assustar. Bloqueia o número." "Mas como ele sabia que eu estava com o cabelo preso?" "Vizinho curioso, sei lá. Hoje em dia qualquer esquisito consegue achar telefone na internet." Clara tentou aceitar aquela explicação. Era melhor do que pensar em algo pior. O problema foi que as mensagens continuaram. Durante os dias seguintes, o número desconhecido enviava comentários sobre detalhes específicos da rotina dela. "Você ficou meia hora escolhendo roupa hoje. Gostei da blusa preta. Você sempre esquece a luz do banheiro acesa. Seu prédio faz barulho demais à noite." Clara começou a olhar por cima do ombro o tempo inteiro. No ônibus, na faculdade, na fila da padaria, em casa. Ela passou a manter todas as cortinas fechadas. Mesmo assim, tinha a sensação de que alguém observava cada movimento. Uma semana depois, encontrou uma fotografia presa na porta do apartamento. Era ela. A foto parecia ter sido tirada de longe, provavelmente da rua. Clara estava na sacada segurando uma caneca de café. No verso da fotografia havia uma frase escrita com caneta preta: "Você parece triste quando acha que ninguém está olhando." Naquele momento, o medo deixou de parecer exagero. Ela foi direto à delegacia. O policial ouviu tudo sem demonstrar muita preocupação. Perguntou se ela tinha namorado. Perguntou se havia brigado com alguém recentemente. Perguntou se conhecia algum ex-namorado insistente. Clara respondeu que não. O policial anotou algumas informações e disse que, sem ameaças diretas, seria difícil fazer alguma coisa. Bloqueia os números e tenta evitar exposição em rede social. Ele aconselhou.
Parecia simples demais para uma situação que já começava a sufocá-la. Naquela noite, Clara voltou para casa sentindo um peso constante no peito. Subiu as escadas rapidamente e entrou no apartamento sem olhar para os lados. Trancou a porta, ligou todas as luzes. Ficou sentada no sofá, ouvindo o som distante de carros passando na avenida. Então o celular vibrou novamente. Você devia trocar a fechadura dessa porta. Clara sentiu o sangue desaparecer do rosto. Olhou imediatamente para a entrada do apartamento. A maçaneta estava imóvel. Mas a ideia de alguém parado do outro lado da porta fez as pernas dela perderem força. Ela pegou uma faca na cozinha e passou a noite inteira acordada. Nada aconteceu. Nenhum barulho. Nenhuma tentativa de invasão. Ainda assim, na manhã seguinte, Clara percebeu algo estranho. A corrente da porta estava posicionada de forma diferente. Ela tinha certeza absoluta de que a havia deixado presa. Tentou racionalizar. Talvez estivesse cansada. Talvez o medo estivesse confundindo as lembranças. Mas o desconforto não desapareceu. Nos dias seguintes, começou a notar pequenas mudanças dentro do apartamento. Objetos fora do lugar. A escova de cabelo em outra posição. Um copo que ela não lembrava de ter usado. A porta do guarda-roupa levemente aberta. O perfume fora da prateleira. Tudo parecia mínimo. Pequeno demais para provar qualquer coisa, mas suficiente para destruir lentamente a sensação de segurança. Clara passou a dormir mal. Acordava diversas vezes durante a madrugada com a impressão de ouvir passos no corredor do prédio. Às vezes tinha certeza de ouvir alguém respirando perto da porta. Em outras noites, jurava escutar o barulho de dedos deslizando devagar pela parede externa do apartamento. Ela começou a deixar a televisão ligada o tempo inteiro para abafar o silêncio. Foi nessa época que conheceu Daniel. Ele trabalhava na cafeteria perto da faculdade. Era simpático, falava baixo e parecia tranquilo. Clara começou a frequentar o lugar quase todos os dias porque odiava voltar cedo para o apartamento vazio. Daniel percebeu rapidamente que havia algo errado. Você parece cansada, comentou certa tarde. Clara hesitou antes de contar, mas acabou desabafando. Falou sobre as mensagens, as fotos, a sensação constante de estar sendo observada. Daniel ouviu tudo com atenção. Você não devia ficar sozinha, ele disse. A frase foi dita num tom sincero, sem estranheza, sem exagero. Aquilo trouxe algum conforto. Nas semanas seguintes, Daniel começou a acompanhá-la até em casa depois da faculdade. Clara passou a se sentir um pouco mais segura. As mensagens diminuíram. Depois pararam completamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu respirar sem aquela tensão esmagando o peito. Talvez o stalker tivesse desistido. Talvez tivesse percebido que ela não estava mais sozinha. Numa sexta-feira à noite, Daniel subiu até o apartamento dela pela primeira vez. Eles pediram comida, assistiram filmes e conversaram até tarde. Clara finalmente sentiu algo próximo de normalidade. Quando Daniel foi embora, pouco depois da meia-noite, ela o observou desaparecer pelas escadas e fechou a porta. Então viu um envelope no chão, bem diante da entrada. Ela tinha certeza de que aquilo não estava ali antes. As mãos começaram a tremer. Clara abriu o envelope lentamente. Havia outra fotografia. Dessa vez mostrava Daniel entrando no prédio. No verso, a frase: "Ele não consegue te proteger." Clara ficou sem ar. Ligou imediatamente para Daniel. Sem resposta. Tentou outra vez. Nada. Mandou mensagens. Nenhuma visualização. O desespero cresceu rápido demais. Ela abriu a janela da sala e olhou para a rua. Quase vazia. Apenas um carro estacionado do outro lado. Os faróis apagados.
Um homem sentado dentro. Imóvel. Clara fechou a cortina imediatamente. Tentou convencer a si mesma de que poderia ser qualquer pessoa. Mas naquela madrugada não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Daniel apareceu normalmente na cafeteria. Disse que o celular descarregou. Clara quase chorou de alívio. Mostrou a fotografia. Daniel ficou sério. Isso já passou do limite. Ele insistiu para que ela fosse passar uns dias na casa da mãe. Mas Clara não queria admitir derrota. Não queria fugir do próprio apartamento. Naquela noite, Daniel decidiu dormir lá. Pela primeira vez em semanas, Clara conseguiu descansar. Nada aconteceu. Nenhuma mensagem. Nenhum barulho. Nenhuma fotografia. Parecia que a simples presença de outra pessoa afastava o perseguidor. Só que no domingo de manhã, Daniel precisou sair cedo para trabalhar. Clara ficou sozinha novamente. E às 10 da manhã, encontrou algo na cozinha. Uma cadeira posicionada diante da janela, virada para dentro do apartamento, como se alguém tivesse sentado ali observando a sala. Ela tinha absoluta certeza de que a cadeira estava encostada na mesa na noite anterior. O medo voltou com força total. Clara ligou para Daniel chorando. Ele mandou que ela saísse imediatamente do apartamento. Ela pegou a bolsa, desceu correndo as escadas e foi direto para a cafeteria. Daniel insistiu outra vez para que ela procurasse a polícia. Dessa vez, Clara voltou decidida. Mostrou as fotografias, as mensagens. Contou sobre os objetos mudando de lugar. O policial pareceu mais atento. Prometeu enviar alguém ao prédio para conversar com o síndico e verificar câmeras. Isso trouxe um pouco de esperança. Mas tudo desmoronou naquela mesma noite. Quando Clara voltou ao apartamento, encontrou a porta destrancada. O coração disparou imediatamente. Ela empurrou a porta devagar. A sala estava escura, silenciosa. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma gaveta aberta. Nada quebrado. Então ela viu o corredor. Todas as fotografias estavam presas na parede. Dezenas delas. Fotos dela saindo do prédio. Comprando pão. Entrando na faculdade. Dormindo no sofá. Lendo perto da janela. Algumas eram claramente tiradas de dentro do apartamento. Clara sentiu as pernas falharem. No fim do corredor, havia uma frase escrita diretamente na parede. Eu sempre estive aqui. Ela saiu correndo imediatamente. Nem fechou a porta. Passou aquela noite na casa de Camila. A polícia finalmente levou o caso a sério. Coletaram as fotografias. Analisaram o apartamento. Mas não encontraram sinais claros de arrombamento. Nenhuma digital útil. Nenhuma câmera mostrando invasão. O síndico informou que o prédio tinha problemas frequentes nas gravações. Clara decidiu se mudar temporariamente para a casa da mãe, em outro bairro. Durante alguns dias, tudo pareceu melhorar. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma fotografia. Ela começou lentamente a recuperar o equilíbrio. Até que encontrou uma rosa seca sobre o travesseiro. A mãe jurou não ter colocado aquilo ali. Clara sentiu o mundo afundar novamente. Naquela noite não conseguiu parar de olhar para as janelas. Qualquer sombra parecia humana. Qualquer barulho parecia um passo. Ela começou a desconfiar de todos. Do porteiro. Dos vizinhos. Dos homens na rua. Até de Daniel. Porque o stalker parecia saber demais. Detalhes íntimos. Horários específicos. Conversas privadas. Aquilo não fazia sentido. Certa tarde, enquanto estava sozinha na casa da mãe, Clara decidiu revisar todas as mensagens antigas. Queria encontrar algum padrão, alguma pista. Foi então que percebeu algo estranho. As mensagens sempre paravam quando Daniel estava perto. Sempre. E voltavam quando ele se afastava.
O pensamento surgiu rápido. Cruel, impossível. Mas impossível não significava falso. Ela tentou afastar a ideia. Daniel havia ajudado, protegido, escutado. Ainda assim, uma sensação terrível começou a crescer dentro dela. Naquela noite, Clara resolveu fazer um teste. Mandou mensagem para Daniel dizendo que iria dormir na casa de Camila, mas ficou escondida no antigo apartamento. Apagou todas as luzes. Esperou em silêncio. As horas passaram lentamente. 11 da noite. Meia-noite. 1 da manhã. Nada. Então ouviu passos no corredor do prédio. Lentos. Calmos. Alguém parou diante da porta. A maçaneta se moveu devagar. Clara sentiu o corpo inteiro congelar. A porta abriu. Ela havia deixado destrancada de propósito. A figura entrou lentamente no apartamento escuro. Clara segurou a respiração. O homem caminhou até a sala sem fazer barulho. E quando a luz da rua iluminou parcialmente seu rosto, ela reconheceu Daniel. O choque foi tão forte que por alguns segundos ela não conseguiu pensar. Daniel permaneceu parado no centro da sala, observando o apartamento, como alguém retornando para casa. Então ele falou em voz baixa: "Eu sei que você está aqui." Clara sentiu o coração bater tão forte que parecia impossível não ouvir. Daniel caminhou lentamente até o corredor. Passou os dedos pela parede. "Você devia confiar em mim", disse. A voz dele parecia diferente. Fria. Calma demais. "Eu cuidei de você esse tempo todo." Clara recuou lentamente para trás do sofá, tentando alcançar o celular sem fazer barulho. Daniel continuou andando pelo apartamento, como se conhecesse cada detalhe, cada espaço, cada objeto, porque conhecia. Ele parou diante da cozinha. Olhou para a janela. Sorriu de leve. "Você nunca percebeu quando eu entrava." O medo tomou conta de Clara de uma forma absoluta. Ela finalmente conseguiu pegar o celular. Mas nesse instante Daniel virou o rosto diretamente para ela. Os olhos fixos na escuridão. "Achei você." Clara correu. Saiu de trás do sofá e disparou em direção à porta. Daniel veio atrás imediatamente. Ela ouviu os passos dele acelerando pelo apartamento. A respiração pesada. A mão dele quase alcançando sua blusa. Clara conseguiu atravessar a porta e correr pelo corredor do prédio. Desceu as escadas tropeçando. Quase caiu 2 vezes. Daniel vinha logo atrás. Sem gritar. Sem correr desesperadamente. Aquilo era pior. Ele parecia tranquilo, como alguém perseguindo algo que sabia que acabaria alcançando. Clara chegou ao térreo e saiu para a rua. A madrugada estava vazia. Ela correu sem direção, os pulmões queimando, as pernas tremendo. Olhou para trás. Daniel continuava seguindo. Nem tão perto, nem tão longe. Sempre mantendo distância suficiente para que ela continuasse correndo. Clara atravessou uma avenida quase sendo atingida por um carro. O motorista buzinou furioso. Ela nem olhou. Só queria encontrar alguém. Qualquer pessoa. Entrou numa loja de conveniência ainda aberta. O atendente levantou assustado quando viu o estado dela. Clara pediu ajuda imediatamente. Quando apontou para a rua, Daniel já havia desaparecido. A polícia foi chamada. Mas novamente nada aconteceu. Nenhuma prova concreta além do relato dela. Daniel negou tudo. Disse que Clara estava emocionalmente abalada. Disse que apenas tentava ajudá-la. A ausência de provas destruiu qualquer chance de denúncia imediata. Clara passou a viver num estado constante de paranoia. Mudou de número. Apagou redes sociais. Parou de frequentar a faculdade por algumas semanas. Mas sentia que Daniel ainda observava.
Às vezes via um carro parecido com o dele estacionado perto da rua. Outras vezes tinha certeza de enxergar alguém parado do outro lado da avenida. Sempre imóvel. Sempre distante. Ela começou terapia. A psicóloga sugeriu que parte do medo poderia estar amplificado pelo trauma. Clara tentou acreditar nisso. Queria acreditar. Mas então as mensagens voltaram. Dessa vez por e-mail. Você estragou tudo. Eu só queria cuidar de você. Você nunca esteve sozinha. O terror recomeçou. A polícia finalmente conseguiu uma medida restritiva. Daniel foi proibido de se aproximar. Mesmo assim, Clara continuava sentindo a presença dele. Porque o problema não era apenas a perseguição. Era a destruição da confiança. A destruição da realidade. Ela já não sabia mais quando estava segura. Meses passaram. A vida começou lentamente a seguir. Clara voltou à faculdade. Mudou para outro apartamento. Tentou reconstruir a rotina. Mas nunca voltou a abrir cortinas à noite. Nunca mais conseguiu dormir com janelas destrancadas. Nunca mais ignorou pequenos barulhos. Então, numa madrugada silenciosa de novembro, acordou com o som de algo metálico vindo da cozinha. O mesmo som. Exatamente o mesmo. Clara permaneceu imóvel na cama, o coração acelerando violentamente. O apartamento inteiro parecia mergulhado numa escuridão pesada. Ela tentou convencer a si mesma de que podia ser apenas vento. Mas então ouviu outro ruído. Um leve toque na janela. Clara pegou o celular. As mãos tremiam tanto que quase deixou o aparelho cair. A tela acendeu. Uma mensagem de número desconhecido. Você mudou muito desde a primeira vez que te vi. O ar desapareceu dos pulmões dela. Outra mensagem chegou. Mas ainda esquece a luz do banheiro acesa. Clara sentiu lágrimas surgindo imediatamente. Olhou para a porta do quarto. O corredor estava escuro, silencioso. Então ouviu passos. Lentos. Dentro do apartamento. Ela ligou para a polícia enquanto recuava para o canto da cama. Os passos continuaram. Calmos. Precisos. Alguém parou diante da porta do quarto. Clara segurou a respiração. A maçaneta girou lentamente. E naquele instante todas as memórias voltaram de uma vez. As fotografias. As mensagens. A sensação constante de ser observada. A voz de Daniel. O corredor coberto de fotos. O homem parado dentro do carro. O medo nunca havia terminado. A porta começou a abrir. Clara pegou a única coisa ao alcance da mão, um abajur metálico sobre a mesa de cabeceira. O vulto atravessou a escuridão. Ela gritou e lançou o objeto com toda a força. Ouviu o impacto. Um gemido. A figura recuou. Clara correu imediatamente. Passou pela sala sem olhar para trás. Abriu a porta do apartamento e disparou escada abaixo. Os pés descalços batiam nos degraus gelados. A respiração parecia rasgar a garganta. Ela escutava passos atrás dela outra vez. Sempre atrás. Sempre próximos. Ao alcançar a rua, viu uma viatura dobrando a esquina. Clara correu em direção aos policiais. Mal conseguia falar. Apontou desesperadamente para o prédio. Os policiais subiram rapidamente. Ela ficou do lado de fora tentando recuperar o ar. Minutos depois, um deles desceu. Disse que o apartamento estava vazio. Nenhum sinal do invasor. A janela da cozinha, porém, havia sido forçada. E sobre a mesa da sala havia apenas uma coisa. Uma fotografia recém-revelada. Clara dormindo. Tirada naquela mesma noite. No verso, a frase: você nunca vai deixar de me procurar nas sombras. Daniel desapareceu pouco tempo depois. Mudou de cidade. Nunca mais foi encontrado oficialmente. Mas Clara jamais conseguiu se libertar completamente. Anos se passaram.
Ela terminou a faculdade. Conseguiu trabalho. Tentou seguir em frente. Por fora parecia alguém normal, mas por dentro continuava vivendo em estado de alerta. Evitaria corredores vazios. Verificava fechaduras 3 vezes antes de dormir. Observava reflexos em vitrines. Aprendeu a identificar passos atrás dela nas ruas. O trauma transformou cada detalhe cotidiano em ameaça. Mesmo assim, com o tempo, o medo deixou de ser constante. Virou apenas uma cicatriz silenciosa. Até a noite em que Clara encontrou uma caixa diante da porta do apartamento. Sem remetente. Sem identificação. Ela ficou parada olhando para aquilo durante vários segundos. O corredor estava vazio. Silencioso. Clara levou a caixa para dentro lentamente. As mãos já tremiam antes mesmo de abri-la. Dentro havia dezenas de fotografias recentes. Fotos dela entrando no trabalho. Saindo do supermercado. Sentada dentro de um ônibus. Dormindo pela janela do apartamento. Todas recentes. Muito recentes. No fundo da caixa havia um pequeno bilhete. Uma frase escrita com a mesma caligrafia antiga. Eu esperei você parar de olhar para trás. Naquele instante, Clara compreendeu algo horrível. O pior tipo de perseguição não termina quando o stalker desaparece. Ela continua vivendo dentro da vítima. Nos hábitos. No medo. Na sensação constante de que qualquer janela escura pode esconder alguém observando. Clara caminhou lentamente até a sala. A cidade brilhava do lado de fora. Centenas de luzes. Centenas de apartamentos. Centenas de pessoas vivendo vidas comuns. Mas ela já não conseguia olhar para uma janela sem imaginar um rosto escondido atrás do vidro. O celular vibrou sobre a mesa. Número desconhecido. Clara ficou imóvel. O aparelho continuou vibrando. 1, 2, 3 vezes. Ela não queria atender. A estrada surgia no meio do nada como uma cicatriz escura cortando o interior de Alagoas. Durante o dia já parecia abandonada, mas à noite ganhava um aspecto ainda pior. Não havia postos próximos, quase nenhuma iluminação e o sinal de celular desaparecia por quilômetros inteiros. As árvores tortas dos 2 lados da pista pareciam formar um túnel sufocante que engolia qualquer veículo que passasse por ali depois da meia-noite. Mateus odiava aquela estrada. Mesmo assim, continuava usando o caminho todas as semanas por causa do trabalho. Fazia entregas entre cidades pequenas do interior e já estava acostumado com viagens longas durante a madrugada. O problema era que, nos últimos meses, alguma coisa começou a acontecer naquele trecho específico da BR antiga. Primeiro vieram os relatos. Motoristas desaparecidos. Carros encontrados vazios. Gente dizendo ter visto alguém parado no acostamento no meio da chuva, sempre pedindo ajuda. Mateus nunca acreditou nessas histórias. Até a noite em que viu o homem pela primeira vez. Era quase 1 da manhã e uma tempestade pesada caía sobre a estrada. O limpador de para-brisa mal conseguia acompanhar a quantidade de água descendo pelo vidro. A caminhonete avançava lentamente enquanto trovões iluminavam as árvores tortas ao redor. Foi então que Mateus enxergou uma figura parada no acostamento. Um homem alto. Imóvel. Vestindo roupas escuras completamente encharcadas. O rosto não podia ser visto direito por causa da chuva. Ele apenas permanecia ali, parado, observando a estrada. Mateus diminuiu um pouco a velocidade. Por alguns segundos pensou em parar para ajudar. Mas algo naquela figura parecia errado. O homem não fazia sinal. Não tentava chamar atenção. Apenas observava os carros passarem. Quando a caminhonete se aproximou, um relâmpago iluminou tudo ao redor. E Mateus percebeu que o homem estava sorrindo. Um sorriso enorme. Aberto demais. Quase imóvel. Mateus acelerou imediatamente. O coração disparou sem motivo racional. Olhou pelo retrovisor. O homem continuava parado no acostamento. Ainda sorrindo. A chuva engoliu a imagem segundos depois.
Mateus tentou esquecer aquilo, mas durante o restante da viagem teve a sensação constante de estar sendo seguido. Toda vez que olhava pelo espelho retrovisor, achava enxergar faróis surgindo ao longe. Mas quando tentava focar melhor, não havia carro nenhum. Chegou em casa perto das 3 da manhã. Tomou banho. Tentou dormir, mas continuava lembrando do sorriso. Nos dias seguintes comentou o ocorrido com alguns motoristas conhecidos. Um deles ficou em silêncio durante alguns segundos antes de responder. Você viu o homem da chuva? Mateus riu. Achou que fosse brincadeira. Mas ninguém riu junto. O motorista então explicou que muita gente falava sobre uma figura aparecendo naquela estrada há anos. Sempre durante tempestades. Sempre parado no acostamento. E quase sempre antes de alguém desaparecer. Mateus tentou ignorar aquilo. História de interior cresce rápido. Qualquer acidente vira lenda. Mas tudo piorou uma semana depois. Ele estava em casa quando ouviu alguém bater no portão perto das 2 da manhã. 3 batidas lentas. Pesadas. Mateus acordou assustado. Morava sozinho numa casa simples perto da periferia. O bairro inteiro estava mergulhado em silêncio. As batidas vieram novamente. Ele caminhou até a janela e afastou a cortina devagar. Não havia ninguém. A rua estava vazia, molhada pela chuva fraca que caía sem parar. Mateus permaneceu olhando durante alguns segundos. Então viu pegadas. Marcas de lama saindo do portão e indo até a janela. Como se alguém tivesse ficado parado ali observando a casa. O estômago dele gelou imediatamente. As pegadas desapareciam poucos metros depois. Como se a pessoa simplesmente tivesse sumido no meio da rua. Na manhã seguinte, encontrou algo ainda pior. Marcas de mãos sujas de lama no muro lateral da casa. Altas demais. Como se alguém muito alto tivesse apoiado as mãos ali. Mateus começou a dormir mal. Qualquer barulho o fazia acordar assustado. Às vezes jurava ouvir passos rodeando a casa durante a madrugada. Em outras noites escutava algo arranhando lentamente a parede do quarto. Ele passou a deixar todas as luzes externas acesas. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo saiu do controle. Mateus recebeu uma entrega urgente para uma cidade pequena a quase 3 horas dali. Precisaria atravessar novamente o trecho da estrada onde vira o homem. Tentou recusar. Mas o pagamento era alto demais. Saiu perto das 11 da noite. A chuva começou poucos quilômetros depois. Fina no início, depois pesada, violenta. O céu parecia desabar sobre o asfalto. Mateus aumentou o volume do rádio tentando afastar a tensão. Mas o sinal começou a falhar. A música virou estática. Então silêncio. A caminhonete seguiu sozinha pela estrada escura. Foi então que os faróis iluminaram algo no acostamento. O homem outra vez. Exatamente no mesmo lugar. Imóvel. Encharcado. Sorrindo. Dessa vez Mateus não diminuiu. Acelerou imediatamente. Mas quando passou pela figura sentiu algo estranho. Um impacto leve na traseira do veículo. Como se alguém tivesse batido com força na carroceria. Mateus olhou pelo retrovisor. Nada. Apenas chuva. Só que alguns segundos depois ouviu um som vindo da parte de trás da caminhonete. Uma pancada. Depois outra. Algo estava batendo na tampa traseira. Mateus sentiu o sangue congelar. As pancadas continuaram. Fortes. Irregulares. Como alguém tentando abrir a carroceria. Ele acelerou ainda mais. O motor rugia enquanto a chuva tornava a pista quase invisível. Então veio o pior som. Uma risada. Baixa. Abafada. Vinda de trás. Mateus quase perdeu o controle da caminhonete. Olhou desesperado pelo retrovisor e viu dedos agarrados na borda da carroceria. Dedos extremamente compridos, pálidos, enlameados. A risada continuou. Mateus pisou no acelerador até o limite. A caminhonete deslizou numa curva molhada. Quase saiu da pista. As mãos desapareceram do retrovisor. As pancadas cessaram. Mas o medo já havia tomado conta completamente. Ele dirigiu sem parar até chegar à cidade. Nem saiu do veículo durante alguns minutos. Quando finalmente criou coragem para verificar a carroceria, encontrou apenas lama. Muita lama.
e marcas profundas de mãos espalhadas pelo metal. Naquela noite, Mateus decidiu que nunca mais pisaria naquela estrada. Mas não adiantou, porque depois disso o homem começou a aparecer em outros lugares. Primeiro numa rua perto de casa. Mateus levantou lentamente e percebeu algo errado imediatamente. O chão do quarto estava molhado. Não apenas úmido, encharcado. Como se alguém tivesse derramado baldes de água ali durante a madrugada inteira. O cheiro forte de terra molhada invadia o ambiente junto com um odor estranho de ferrugem e lama podre. O coração dele começou a acelerar enquanto os olhos percorriam o quarto escuro, iluminado apenas pela luz azulada da rua entrando pela janela. As pegadas surgiam perto da porta. Marcas enormes de pés enlameados atravessavam lentamente o quarto em direção à cama. Mateus sentiu o ar desaparecer dos pulmões ao perceber um detalhe ainda pior. As pegadas paravam exatamente ao lado dele, como se alguém tivesse permanecido imóvel observando enquanto ele dormia. Durante vários segundos ele ficou incapaz de se mover, apenas encarando aquelas marcas escuras no chão, enquanto o som de água pingando continuava ecoando pela casa silenciosa. Então ouviu um barulho vindo da cozinha, algo metálico sendo arrastado lentamente. Mateus segurou a faca da cabeceira e saiu do quarto com as pernas tremendo. A casa parecia diferente naquela madrugada. Escura demais, fria demais. A chuva batia no telhado com violência enquanto trovões faziam as janelas estremecerem. O corredor estava vazio, mas havia rastros de lama espalhados pelo piso inteiro, pegadas indo em direção à cozinha. Mateus avançou devagar, tentando controlar a respiração. Quando chegou perto da porta, sentiu o cheiro imediatamente. Lama, água parada e algo podre, parecido com carne esquecida dentro de um lugar fechado por semanas. Ele empurrou a porta da cozinha devagar e quase deixou a faca cair. A janela estava completamente aberta. A chuva invadia o chão, formando pequenas poças escuras perto da pia. As cadeiras tinham sido movidas de lugar. Uma delas estava posicionada bem diante da mesa, virada para o corredor, como se alguém tivesse ficado sentado ali observando o restante da casa. E sobre a mesa havia algo ainda pior. Um monte de terra molhada espalhada cuidadosamente, formando palavras tortas. Voquei me veio. O sorriso permanecia imóvel, aberto demais, desumano demais. E os olhos pareciam completamente negros sob a luz fraca dos relâmpagos. Mateus correu até um bar ainda aberto perto da avenida principal. Entrou quase derrubando a porta. Os poucos homens lá dentro olharam assustados para o estado dele. Encharcado, pálido, tremendo. Mateus apontou desesperadamente para a rua, dizendo que alguém estava perseguindo ele. Mas quando todos olharam para fora, não havia ninguém. Apenas a chuva caindo violentamente sobre o asfalto vazio. Mesmo assim, naquela madrugada, enquanto tentava recuperar o fôlego sentado numa cadeira velha do bar, Mateus percebeu algo terrível. Pegadas de lama começaram a surgir lentamente no chão do estabelecimento, vindas da entrada, indo em direção a ele, como se algo invisível tivesse acabado de entrar junto com a tempestade. Se você chegou até aqui, agradeço bastante, e se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva para mais relatos. Obrigado e até a próxima.